volta com vocês. Oi, pessoal do Instagram, que bom estar de volta com vocês. Hoje a gente tem uma live bem interessante. Eu estava no Egito dando aula, depois fui trabalhar em Dubai. Semana passada eu estava viajando na sexta-feira, não deu. Mas cá estou eu. Que bom estar com vocês junto de novo, e eu hoje escolhi um tema muito legal para falar com vocês. Não é Alessandra, Amanda, Raituki, Nandi Martins, Ana Veneroso, Bruno Daroncho, meu cunhado, meu genro, aliás, Cláudio Morano, Nora Moreira, Vitor Henrique, um monte de gente aqui no Facebook também, no Instagram. Que bom que vocês estão aí. Muito bem, gente. I'm back. Muito bem. Dei um pulinho ali no Egito para dar aula e agora eu voltei. E eu voltei para falar sobre uma coisa muito interessante que a gente vê muita dúvida no consultório, que é sobre silicone. Aí alguém fala, credo, mas a gente sabe tudo de silicone. Eu sei que todo mundo sabe tudo de tudo. Mas como cirurgião plástico, eu acho legal de vez em quando dar assim umas pinceladas nos temas que a gente vê que as pessoas têm muita insegurança às vezes. Hoje de manhã, por exemplo, eu operei uma moça, eu coloquei uma prótese de silicone e ela veio na consulta, a mesma história que a gente vê com muita gente. Afinal de contas, doutor Múcio, a gente vai colocar a nossa prótese de silicone na frente do músculo peitoral ou atrás do músculo peitoral? É ou não é? Todo mundo que tem interesse em colocar prótese e pensa em fazer prótese de silicone tem sempre algumas dúvidas na cabeça e uma delas é essa daí. Afinal de contas, é na frente ou atrás do músculo? Então, obviamente, aqui eu estou falando a minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas eu quero expor a vocês o que a gente faz, baseado na minha experiência, que eu adquiri lá na Clínica Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, quando eu estudei, fiz cirurgia plástica há 30 anos atrás, e claro, com a nossa experiência ao longo desses anos todos, não é? Céder Marini, Terezinha Trade, minha querida, está em Florianópolis, saudade de Brasília, depois a gente está com saudade de você. Gente, aqui em Brasília agora, de repente, começou a chover, evidente, claro que de repente agora vão passar um monte de mosquitinhos, eu estou numa varanda, e aí vocês vão me desculpar. Primeira coisa, afinal de contas, gente, eu prometo que não vai ser demorado. Essa questão é atrás do músculo ou na frente do músculo? Antes de mais nada, gente, silicone é uma prótese, tem várias coisas acontecendo, uma delas é sobre explante, né? Parece que está havendo assim, um movimento mundial de explante, todo mundo tirando. Mentira, não é. Algumas pacientes estão tirando, como sempre foi no passado, talvez aumentou um pouquinho mais, mas muita gente está colocando ainda, tanto aqui no Brasil quanto lá em Dubai e o resto do mundo como um todo. Então o que é uma prótese? É um conteúdo recheado de silicone, é um silicone coeso, tem várias pesquisas sobre a segurança desse material em relação à colocação no ser humano. E a nossa questão hoje é, afinal de contas, aonde que eu vou pôr? Antes de mais nada, eu queria lembrar para vocês, aqui do Facebook, aqui do Instagram e aqui do YouTube, o que é uma anatomia. Então vamos lá. Isso aqui é a nossa mama. Homens e mulheres, nós temos a mama. A mama, olha que interessante, é uma glândula da pele. A mama não é um órgão ali do sistema genital feminino, não, vai produzir o leite, mas ela nasce da pele. Então a gente brinca que quem cuida de mama tinha que ser o dermatologista, né? Tudo bem, tem o mastologista, cirurgião plástico, afinal todos somos médicos, né? Então o que é a mama? A mama, gente, é isso aqui. A gente tem um emaranhado de tecido que vai produzir o leite, a gente chama de tecido mamário, é esse meio roxo que vocês estão vendo. E o que cobre, que preenche esse resto de tecido é gordura. Esse complexo, então, de tecido mamário e gordura está envolto por um saco de pele, que é o que a gente chama de mama. Essa glândula mamária, que vem lá da pele, quando a gente é embrião, ela nasce a partir da pele, ela vai ficar na região do tórax e abaixo dela a gente tem um músculo. Deixa eu ver aqui. Ih, bateria fraca. Mas olha, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o músculo. Bom, isso aqui é a mama, muito bem, aqui no Facebook tá legal, ali no Instagram também. E aqui atrás da mama a gente tem esse negócio vermelho que é o músculo peitoral. Sabe, principalmente homens que malham, que tem aquele desenho, esse é o nosso músculo peitoral. Pois é, as nossas mamas elas estão na frente desse músculo. E é esse camarada, o músculo peitoral maior, que é o centro dessa polêmica.
Afinal de contas, a prótese vai ficar na frente desse músculo peitoral ou atrás desse músculo peitoral? O músculo peitoral é isso aqui, tá vendo? Ó, aqui tem a glândula, o músculo é esse aqui, e atrás dele não é assim o coração, o pulmão, são outros músculos. A gente tem as costelas e esses músculozinhos entre as costelas que são os músculos intercostais. Então a questão vai ser, eu vou colocar a prótese de mama aqui atrás nessa linhazinha preta, ou seja, atrás do músculo peitoral, ou eu vou colocar na frente do músculo peitoral, aqui entre essa coisa vermelha, que é o músculo, e essa coisa amarela, que é um pouco da gordura da mama. Tcharará! Eis a questão. E aí vem assim discussões acaloradas, sabe, em congresso de cirurgia plástica, você coloca onde, pá. Vamos lá. Eu sou da escola Pitangui, professor Pitangui, desde que ele começou a colocar prótese lá em 1961, antes de eu nascer, eu nasci em 62, olha como eu sou novo, não é bonitinho? Novinho, nem, né? Não sei porque tem a barba branca, deve ser alguma mutação climática, alguma coisa assim, porque é muito jovem. Então, quando essa prótese começou, e o professor Pitangui foi praticamente um dos precursores no Brasil, todo mundo colocava prótese entre o músculo e entre a glândula. Muito bem. Aí, com o passar dos anos, no final da década de 60, início da década de 70, muitas pacientes começaram a voltar aos consultórios queixando-se de que a prótese, a mama, ficou muito dura, ficou muito redonda. Quer dizer, por que acontece isso, gente? Rapidinho. Todo o corpo estranho que a gente coloca no nosso organismo vai formar uma cápsula. Não essa troço, mas o nosso organismo se defende formando, uma cápsula. Dependendo do tipo de superfície dessa cápsula, da cápsula do implante, do silicone, a cápsula que a gente forma vai enrijecer, endurecer, tentando destruir esse corpo estranho. Então nós temos basicamente 3 tipos de envoltório de prótese de mama. Temos aquela lisa, que é aquela transparente, a gente tem a texturizada e a gente tem a de poliuretano. Quanto mais rugosa essa superfície da prótese, mais difícil as células percebem para contrair essa cápsula. Então, claro que quanto mais rugosa, melhor, menor a taxa de endurecimento, então a gente vai usar as próteses mais rugosas. E aí, como nos anos 60 apareceram os casos de endurecimento, aquelas bolas, aquelas coisas, os cirurgiões naquela época, anos 60, 70, começaram a colocar a prótese debaixo do músculo peitoral. Aí começou a confusão. Por quê? Porque colocando-se debaixo do músculo peitoral, o objetivo era disfarçar aquela bola, aquela coisa redonda que se fazia em torno da prótese, quando o nosso organismo reagia tentando destruir a prótese. Então aí começou a história. Cirurgiões pensaram, bom, tudo bem, já que naquela época todas as próteses eram lisas, todo mundo, ou boa parte dos cirurgiões plásticos, começaram a colocar a prótese atrás do músculo. Aí nos anos 70, 80, os estudos mostraram que, como eu falei, quanto mais rugosa é a superfície, menor a chance de endurecer. Só um break aqui para a gente falar um dado que é importante. Quando as próteses são lisas, aquelas transparentes, a taxa de endurecimento, gente, beira 50%. Quando a gente coloca poliuretano, que é aquela mais rugosa, isso cai para em torno de 1%. Imagina, 50 para 1, ou menos que 1, tem alguns estudos que mostram até menos, um pouquinho mais, mas caiu muito. Então, nos anos 80, o mundo, de modo geral, passou a usar as próteses de silicone cobertas com poliuretano, como, por exemplo, na clínica Pitangui. E aí, como os estudos mostraram que se você usar a tal de poliuretano, endurecia menos. Aí o que aconteceu? Os meus colegas cirurgiões plásticos daquela época, de 80, que eu ainda estava na faculdade, eu não era um cirurgião plástico ainda, eles pensaram, quer saber de uma coisa? Vamos parar de colocar prótese debaixo do músculo e vamos voltar a colocar por cima do músculo? Por quê? Porque por cima do músculo o dano na anatomia é menor. Quando você coloca atrás do músculo, você tem que cortar o músculo. Os primeiros dias são muito dolorosos.
E aí os cirurgiões começaram a voltar. Mas aí virou uma confusão nos anos 80, porque algumas escolas, elas continuaram colocando por baixo do músculo e outras escolas não, a gente vai colocar por cima, que é mais simples. Escola Pitangui, de onde eu venho, coloca por cima do músculo. O professor Pitangui nunca colocou prótese por baixo do músculo, a não ser nos casos de reconstrução. Mas as próteses para cirurgia estética sempre por cima do músculo, ok? Então, eu particularmente coloco sempre, desde que eu comecei há 30 anos atrás, a colocar as próteses por cima do músculo peitoral, entre então o músculo e a prótese. Aí, gente, vem aqueles papos assim que a gente vê no consultório. Mas, doutor, o meu cirurgião lá, eu fui num outro cirurgião, e ele falou que quando a gente coloca por baixo do músculo, o colo fica mais legal, o colo fica mais marcado, fica mais... Agora está na moda um termo que é clivagem, fica clivado aqui, fica mais definido. Gente, isso depende da cirurgia que o cirurgião está fazendo, ou a cirurgiã. Depende da forma da prótese, do quanto que se descola, não é do músculo. E particularmente, quando você coloca a prótese por baixo do músculo, tem um grande problema, que a incidência de migração da prótese, quer dizer, a prótese mudar de lugar, é mais alta. Por um simples motivo. Quando você coloca a prótese por baixo do músculo, toda vez que você contrai o músculo peitoral lá no consultório, lá na academia, você está trazendo esse músculo para o meio e para cima. Então, como a prótese está lá atrás do músculo, presa a esse músculo, ela vai começar a subir também. Reparem, gente, quando vocês estiverem na academia, sabe essas meninas que tem um colo cá em cima, umas próteses aqui em cima, parece que estão sufocadas? E para piorar a situação, tem gente que a prótese sobe de um lado e não sobe do outro. Tem gente que tem uma prótese aqui em cima, sabe? A pessoa põe um decote, tem uma bola aqui em cima e a outra aqui embaixo. Pode ter certeza que essa prótese está debaixo do músculo. Então, eu respeito a opinião de todos os colegas, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas na nossa experiência, baseando-se na experiência do professor Pitangui, que durante anos e anos e anos foi um dos que mais usou no mundo inteiro, a gente tem esses dois problemas. Quando você coloca a prótese... Aliás, primeira coisa, precisa pôr debaixo do músculo para ficar bonito? Não! Você coloca acima do músculo, atrás da glândula, e as mamas ficam lindas. Sabe por um simples motivo? Porque depende do cirurgião, depende da cirurgiã. Não é a prótese, não é a região anatômica, é o trabalho que você faz. Simples assim. É o jeito que você coloca, é o tipo de prótese, é a forma que você escolhe, é o tamanho, é a relação entre o bolso que você descola e o volume dessa prótese que você está colocando. Não é em relação ao tal do músculo. Ok? Eu sei que isso aí tem muita, assim, confusão na cabeça das pacientes. Eu estou aqui expondo a minha opinião. A gente tem mamas lindas sem ser abaixo do músculo. E qual a desvantagem, então? Para resumir a história... Quando você coloca atrás do músculo, pergunte quem tem atrás do músculo. Os primeiros dias são insuportáveis de dor. Por quê? Porque o cirurgião precisa cortar um pouco o músculo para colocar a prótese. Você não consegue descolar o músculo e colocar a prótese e deixar lá. Não, você precisa mexer na anatomia. E essa secção do músculo é muito dolorida. Incomoda muito. E para incrementar o negócio, às vezes você precisa dar um ponto nesse músculo descolado, num tecido aqui embaixo, para fechar esse bolso. E aí, quando a prótese começa a subir, ela vai subindo e levando o músculo, e isso dói muito. Então, gente, dor e migração atrás do músculo, na minha opinião, não justifica você colocar atrás do músculo. Ok? Vocês entenderam essa diferença? Por que a gente vai colocar? Depende do seu cirurgião. Você tem que chegar, ou da sua cirurgiã. Você chega em consulta, você vai a consultas, ouça opiniões, e aí você vai formar essa sua ideia. Agora, não é regra, não existe esse papo de que atrás do músculo o colo fica mais bonito, atrás do músculo fica mais marcado, atrás do músculo vai doer pra caramba nos primeiros dias, e atrás do músculo a chance... A probabilidade dessa prótese subir e parar aqui em cima é altíssima.
Eu já tirei prótese atrás do músculo, quase que na clavícula, gente. Juro por Deus. O troço sobe e vai descolando e vai virando uma troço aqui. É horrível. Às vezes tem moças que colocam um decote bonito e eu já recebi isso várias vezes no consultório. Tem moças que põem um decote, presta atenção para você ver, a próxima festa, quando o mundo voltar a ficar normal totalmente, botar e festa e tudo, começa a observar. Claro que você não vai ficar olhando para o decote das pessoas, mas um amigo, alguma coisa que você já sabe agora qual é essa relação de botar atrás ou na frente do músculo, dá uma olhada. Quando você vê que uma mama está aqui em cima, a outra está aqui embaixo, você pode ter certeza. E sabe qual é o teste? A gente no consultório, por exemplo, não precisa nem de ecografia, não precisa de ressonância, de tomografia, é simplíssimo o teste. Você fala para o paciente, coloca a mão na cintura e contrai o músculo. Sabe o que acontece? O peito sobe. Sabe por que o peito sobe? Porque a prótese está de trás do músculo. Você contrai o músculo, ele contrai, ele sobe, a prótese sobe junto. Então vem aquelas coisas... Olha, eu não estou aqui para criar polêmica. Esse é o meu canal, eu estou colocando a minha opinião. Realmente, eu jamais coloco prótese atrás do músculo. Sabe, Vivian? Sabe, Daisy? Sabe, Gerlane? É isso aí. Sofis, que bom que você está aí. Ilma Lima, que bom que você está aí. Wajde Ider, tchau. How are you, my friend? How are you in Dubai? Nice to see you here. João Heleno Góes, que bom que vocês estão aí. Pois é, gente, eu não estou querendo aqui fazer polêmica nem nada, mas eu estou dando a minha opinião. Porque às vezes a gente vê umas coisas que vão virando lei. As pessoas, a gente vê em posts do Instagram, uns troços assim, umas blogueiras, o pessoal que lida com isso. Ah, porque eu botei de trás do músculo. Ah, porque o meu doutor botou lá, fez um sutiã interno e botou atrás do músculo. Não precisa! Você pode ter uma mama linda com a sua prótese na frente do músculo, atrás da glândula. É óbvio, claro que sim. E a questão é essa. A contratura depende, não é de se estar na frente ou atrás do músculo, mas ela depende do tipo de cobertura que a sua prótese, que o seu cirurgião ou a sua cirurgiã vai escolher. Quanto mais lisa, maior a chance de endurecer. Quanto mais rugosa, menor a chance de endurecer. A questão é que quando está atrás do músculo, a chance de subir por causa da atividade muscular é muito grande. E fica um negócio horroroso. A gente vê às vezes assim pessoas... assim, né, nas mídias, blá blá blá, mulheres com umas bolas aqui, não sei se vocês já repararam, umas bolas aqui, aquilo não é normal, gente. E para piorar a situação, a outra tá cá embaixo, fica os troços assim. É sexy? Não. É bacana? Não. É legal? Não. É anatômico? Não. Sabe o que acontece? Porque a sua prótese está de trás do músculo. Aí o que acontece? O paciente chega no consultório, ah, doutor, eu queria trocar minha prótese, eu queria botar maior, eu queria botar menor, blá 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 blá. E aí você vai examinar, você tem certeza que está atrás do músculo. Eu, particularmente, sempre falo, querida, eu nunca coloco atrás do músculo. Eu vou tirar, tudo bem, eu vou trocar sua prótese, eu vou tirar a pele, eu vou fazer uma mama linda, que nem a gente fez hoje. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Hoje eu coloquei 485 ml numa moça, ficou ótimo, ela queria volume, ela tinha anatomia para botar volume, a relação entre tórax e abdômen dava para botar volume, ficou lindo, ela ficou linda. Mais uma vez, não está existindo um movimento mundial de retirada de prótese, não. Simplesmente hoje as mulheres também, de vez em quando, elas querem tirar, mas muitas estão ainda continuando a colocar. Viva a liberdade de escolha. Então é isso, gente. Prótese de mama é um negócio simples, é um negócio legal, né, Marcela? Minha irmã amada lá de Patos de Minas, meu amor, Nathaniele, Vitória, Valentina, minhas filhas, Valéria, minha esposa maravilhosa, tanta gente aqui bacana que às vezes a gente nem dá pra chamar todo mundo. Então é isso, gente. Olha, não tem esse papo. Você pode ter uma mama linda se você colocar atrás do músculo. Tem uma mama linda atrás da glândula ou por cima do músculo. O nosso problema é que atrás do músculo há uma chance de que ela suba muito. E você pode ficar assim, ou as duas aqui em cima. Vocês já viram? Tem um pessoal assim que eu fico vendo aqui no Instagram, blogueiras, pessoas famosas. Gente, a moça parece que não respira, porque ela tem umas próteses aqui, sabe, uma coisa assim. Por quê? Porque é inexorável.
de trás do músculo a prótese vai subir. E sabe o que é pior? Além de subir, ficar um colo cá em cima, os seus mamilos vão olhar para os seus pés, porque a prótese ela sobe e a mama ela rola por cima da prótese. Então fica um negócio assim complicado, né? Fica uma bola aqui em cima, fica os mamilos olhando para baixo, quer dizer, não é nada anatômico, não é nada sério, não é nada bonito. A pessoa parece que está gorda, está estrangulada, não está respirando, é uma coisa horrorosa. Eu sei que cirurgia plástica lida com técnica, mas a gente lida com muito bom senso. E muito dessa coisa do bom senso vem com a observação. A medicina é baseada em evidência, mas a cirurgia plástica, além disso, é baseada em bom senso. Eu não acho que é bonito aquele colo aqui em cima, sufocando. A pessoa parece que não está nem respirando. E agora todo mundo de máscara, então, fica aquele sutiã aqui em cima, aquela máscara aqui embaixo. Parece assim sabe aquela coisa do baralho, que tem 3 bolinhas, aquele paus, né? Não parece aquilo? Horroroso. Muito bem, gente, eu não quero tomar o tempo de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Muito bem, Valéria perguntando, e se a paciente tiver colocada a prótese abaixo do músculo, dá para tirar, estraga o músculo ou não? Dá para tirar sem menor problema, você tira atrás do músculo, coloca por cima do músculo, coloca o músculo no lugar dele, não vai lesar seu músculo, dá para refazer a anatomia numa boa. A Vitória está me perguntando se quando você coloca de trás do músculo, você perde a sensibilidade. Tem nada a ver com o músculo. A sensibilidade vai depender do quanto que você descolou, o tanto de bolso que você fez para fazer o descolamento, para colocar a prótese. Quanto mais você descola, mais nervos a gente vai lesar e por isso pode diminuir a sensibilidade, né? Então não tem nada a ver exatamente com o músculo, não. Oi, Socorro Furtado, que bom te ver. Vivi, Lu Forta, Mof Mariano, Mônica Mariano, minha secretária, feliz aniversário, seu aniversário hoje. Paulinha Costa, Marilande, minha querida, Meiriane, Diego Barbosa, meu cunhado, Esquerro, lá de Patos de Minas, Cássia Arantes, Júnior, Porto, Paula, quanta gente legal. Pois é, gente. Então é isso. Live cumprida não dá. As pessoas, elas se cansam. Você tem dúvidas sobre, afinal de contas, você vai botar atrás do músculo, na frente do músculo, a minha prótese é na frente do músculo, e aí eu quero botar atrás do músculo, ou é atrás do músculo, eu vou botar... Vira uma confusão. Minha opinião, minha formação, se você for me procurar para colocar uma prótese de mama, já vai sabendo que eu não coloco atrás do músculo, porque eu não quero que você sofra com dores horrorosas, excruciantes nos primeiros dias. Eu não quero que essa prótese suba, muito menos que suba uma outra não. E eu não quero que você fique com 2 bolas aqui na sua clavícula, parecendo que jogaram uma bola na sua clavícula e aquela mama virada para baixo com os mamilos para baixo. Aquilo fica horroroso. Eu coloco sempre a prótese por cima do músculo, atrás da glândula, ok? Amados e amadas, muito obrigado pela companhia, adoro vocês e não percam a nossa próxima live com um tema palpitante que a gente anuncia na próxima semana, ok? Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Sim, qualquer dúvida, por favor, mandem no meu direct, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. É um prazer falar com vocês. Beijos! Tchau!